Olá, tudo bem? Está começando agora mais um podcast que fala tudo do mundo do varejo, estratégias de venda, crédito e como potencializar o seu negócio. Eu sou a Lene, não, mentira, não sou a Lene, eu sou o Ricardo, porque a Lene Milton, ela não está presente por um motivo muito especial neste podcast. O que aconteceu, Milton? Esclareça-nos. Ela tá... Mamãe. Mamãe. Mãe, né? Mamãe. Hoje, né? Então ela está. Tínhamos o podcast marcado, mas o bebê resolveu nascer justamente hoje. Então, por isso, como você está, Milton? Tudo bem? Eu estou bem. Hoje vai ser engraçado esse podcast, sabe por quê? Porque ele está acanhado. Ele é acostumado a ele provocar os outros te colocaram no fogo hoje, né, Ricardo? Essa coisa de apresentar, assim, é muito formal, né? Aí colocam a gente frente a frente com empresários, aí a gente Então, fica sem saber. Vai ser engraçado, porque você vai ter que administrar esse podcast aí, né? Pois então, é. Mas é muito bom. E hoje mas eu creio que vai dar tudo certo. Vamos conversar com a Kátia, né? É isso? A Kátia. Agora você bem. apresenta a Kátia aí. A Kátia, que ela é dona da loja LEDs aqui em Rio do Sul e da Essência Modas em Vidal Ramos, é isso? Da LEDs aqui em Rio do Sul, da Essência da Moda e da loja Feito Criança, que também é em Vidal Ramos. Meu Deus! Então, pra gente começar, apresente-se e já pergunto, por que Vidal Ramos? Você é natural de Vidal? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, meu nome é Kátia, tenho 42 anos e há 22 eu já estou dentro da minha loja no varejo. Eu comecei antes no varejo, mas há 22 anos com as nossas lojas. E a nossa primeira loja é a Essência da Moda e ela é em Vidal Ramos, porque muito pequena fui morar para lá, meu pai é de lá, então morei um tempo em Blumenau, mas acabei voltando e comecei a trabalhar com a minha mãe numa lojinha pequena que ela tinha, que mais tarde a gente dividiu, que virou a Essência da Moda. Que maravilha, que maravilha. E por que decidiu empreender em Rio do Sul também? Então, em Vidal Ramos, eu comecei muito nova. Eu fazia comércio exterior em Blumenau e o meu marido é filho de comerciante em Vidal Ramos e o pai dele pediu para ele voltar para ajudar no comércio em Vidal e a gente, como já namorava um tempo, acabei voltando junto. E parece que em Vidal Ramos eu não continuei comércio exterior. Então, e aí lógico que não vi nenhum sentido em continuar a faculdade de comércio exterior na época, né? E aí voltei e fui trabalhar com a minha mãe, fui dar aula, fui trabalhar de estagiária no banco e comecei lá em 2002 a Essência da Moda. Mas eu tinha vontade de abrir em outro lugar e aí em 2007 surgiu a oportunidade, a gente não sabia, acho que foi em 2005 que deve ter começado acendida essa chama. E aí em 2007 surgiu uma loja para comprar aqui em Rio do Sul, que era de um representante, e a gente veio ver a loja numa sexta-feira à noite. E eu comprei a loja sem dinheiro, para depois ir pedir o dinheiro emprestado. E aí a gente veio para Rio do Sul. Que legal, que legal. Milton, uma história de sucesso. Na verdade, Ricardo, hoje nós vamos estar falando com a Kátia, a gente tinha curiosidade disso aí, né? E sem nenhuma bajulação, a Kátia sabe que eu tenho muita admiração, nós temos, né? Todos temos muita admiração por ela. Por ela não, pela LED, e por ela, pelo Murilo, mas pela LEDs. É alguém que eu acho que... E hoje, Kátia, você pode conversar abertamente, assim, tranquilamente, porque você é uma inspiração. Você é uma inspiração. Algumas vezes a gente vem conversando, né, durante esse tempo todo. São quantos anos com a Tidas? Com a Tidas desde 2011, né? 2011, 13 anos, 13 né? anos. Nunca tivemos, assim, graças a Deus, né? Nunca tivemos um problema, pelo contrário, trocando informações. Mas a Kátia se transforma e transforma o comércio. Algumas vezes eu falo, né? E eu sou, assim, um apaixonado por ver empreendedores que se transformam. Né? A gente aprende que, de repente, na mesma atividade, você vê alguém andando para frente e alguém patinando. E aí você se pergunta o porquê. Né? Então, é isso. Eu acho, Kátia, você, assim, com liberdade, vai poder falar conosco aqui, vai poder falar com quem vai acompanhar, vai ouvir depois esse podcast. E, com certeza, né, se existe
uma oportunidade também para inspiração, vai estar nessa conversa entre nós, porque a Kátia, Ricardo, assim, o estilo deles falei de uma grande corporação, falei de grandes empresas, esse tipo de coisa. Então, tem esses modelos, né, que aí tem toda uma estrutura por trás. Mas a Kátia vai falar de chão de fábrica, vai falar para pequena loja, para média loja, né? Então, como foi estruturando a história, como ficar no mercado que está em transformação, um mercado que para muitos é um mercado em crise, né? Então, isso aí tudo. Legal, então hoje eu vou abrir meu coração. Isso, não esconda nada. Então, e a gente veio para Rio do Sul em 2007 e foi profundamente desafiador, até porque ainda a Lene entrou em trabalho de parto, né? Eu tinha um filho em 2005, eu tive um filho, quando ele tinha 6 meses eu engravidei. Em 2006 nasceu uma menina, em 2007 a gente comprou a Leds. Então, eu tinha 2 filhos pequenos e eu sempre brinco, né, que as lojas são os meus filhos também, né? Então, foi com essa... Na minha vida, eu tava com as 2 crianças pequenas e a gente veio e montou a Leds em Rio do Sul. Porque só o trabalho de ser mãe já exige quase que dedicação exclusiva, né? E você ainda aconselhou com mais 2 lojas, né? Então, eu imagino que tenha sido bem desafiador. Existe alguma diferença de varejo, alguma diferença nos produtos, na linha que você trabalha lá em Vidal Ramos e que você trabalha aqui em Rio do Sul? Por que você mudou o nome aqui? Porque aqui é LEDs e lá não? Então, não existe diferença, né? Vidal Ramos é uma cidade de 6 mil e alguns habitantes, né? Então, lá a gente tem uma loja de tamanho de loja maior do que aqui. E lá a gente tem uma loja com 380 metros. Até 2016, a loja infantil era em outro espaço. Então, em 2016, a gente construiu um prédio próprio e juntou a loja e departamentalizou. Então, você entra lá, nitidamente são 2 lojas, uma infantil e uma adulto. E lá a gente tem alguns produtos que a gente tem mais quantidade. Por exemplo, calçados, né? Aqui a gente tem várias lojas especializadas em calçados, lá não. Então, nós somos a loja que mais tem calçados na cidade e tem um ótimo giro no setor de calçados. E tem o infantil e também tem a parte de roupas, que aqui também tem lojas especializadas, né? E lá não tem lojas especializadas, não cabem no tamanho da cidade. Então, a gente tem uma loja que tem um pouco de moda íntima, pijamas, meias, gravatas. E aqui a gente focou mais na parte de roupa. E como que você consegue fazer a gestão das 2 lojas? Você fica mais em Vidal, fica mais em Rio do Sul, se desdobra? A importância da equipe para tu conseguir gerenciar tudo isso? Então agora entramos num assunto que dá para falar horas e horas, né? Eu acho que aí a gente entra no grande desafio, né? Eu sempre brinco que abrir loja é a coisa mais fácil que tem. Abrir loja, eu não preciso nem de dinheiro, peguei emprestado. Mas o desafio está no dia a dia, em conseguir fazer a operação funcionar, conseguir manter as portas abertas, né? Então, hoje a gente tem funções bem definidas na loja. Meu marido, o Murilo, é meu sócio, no início ele trabalhava com o pai dele, porque inicialmente ele voltou para Vidal Ramos, ele morava em Blumenau, fez faculdade lá, voltou para trabalhar com o pai dele, mas a gente montou a loja e ficou insustentável ele manter os 2 empregos, então ele veio trabalhar com a gente. Então, ele faz o financeiro, faturamento. Faturamento, ele ajuda, faturamento de mercadoria, mas mais a parte financeira da empresa é com ele. E eu fico com a parte de compras, né? Isso até é uma coisa que até depois eu quero falar sobre a parte de compras, que a gente fez uma experiência anos atrás em mudar isso daí. E eu fico com a parte de compras das 3 lojas. Tenho as gerentes, né? Então, as nossas gerentes, eu tenho a Mari aqui, que trabalha há quase 20 anos com a gente já. Começou com 15 anos.
e que elas ajudam um pouco nas compras, mas eu fico com a parte operacional e estratégica da gestão de estoque e das compras. E as gerentes ficam com a parte da gestão das pessoas, contratação, né? Então, e isso é bem interessante porque é onde eu vejo que bastante... Talvez estou me aprofundando um pouquinho mais indo além da pergunta. Não, a pergunta é exatamente essa. É um grande ponto, eu sou muito observadora também, né, em todos os negócios. Não adianta que quando a gente está nesse ramo, eu acho que tu acaba sendo observador. Observadora e irrequieta. Com certeza, com certeza. Então, de ver por que um negócio deu certo, por que o outro não deu, né? E eu vejo um grande desgaste de pessoas que têm lojas quando tentam conciliar a atividade estratégica, que seria do dono, né? Porque os nossos são comércios pequenos, então é o dono que vai fazer essa estratégica. E a parte de gestão de pessoas em si, gestão do ponto de vendas. Às vezes é o dono que está lá no caixa, é o dono que está cobrando conta. Então, alguma coisa vai ficar. E geralmente fica o estratégico. E quem não faz o estratégico, aí quem... Se o dono não faz o estratégico, ninguém vai fazer. Bem interessante isso que você falou. E aí, Kátia, depois eu quero, assim, provocar você para falar sobre um pouquinho sobre esse filmezinho dos 22 anos, né? Mas e daqui, com o tempo, especialmente que está aqui com a Ledes. Mas aí eu vou aproveitar aí para você contar um pouco como é que a Tidas entrou na história, se ela contribui, não contribui, para te aliviar um pouco do operacional. Então, eu vim de Vidal Ramos, uma cidade com 6 mil habitantes. Lá em Vidal Ramos, hoje eu não conheço muita gente, eu tenho 42, então tem jovens lá que eram crianças ontem e que hoje são estranhos para mim, né? Não conheço. Mas, uma cidade pequena, o que acontece? Tu vai vender no crediário, mas, teoricamente, conhece todo mundo. Quando eu vim para Rio do Sul, a gente veio com crediário próprio e começamos a vender, e aí eu fazendo a gestão das 2 lojas. E um dia eu parei e fiz uma conta bem simples, e de que a gente tinha uma inadimplência... eu não vou lembrar certinho, mas eu acho que era de 30 dias para trás, de 18%. E aí, o cenário para frente, ele era fácil de prever, né? Uma inadimplência dessa... Como é que terminaria? Não ia. E aí, ficava muito a pessoa... O que acontece? A loja era pequena, a loja era no nosso primeiro ponto, então... Tinha 2 vendedoras e uma caixa, que era mais responsável pela loja. Na época, nem era gerente, eu nem sabia fazer a gestão de uma empresa e a gestão da gerente. E, então, assim, a pessoa estava ali vendendo, poxa, legal, cliente legal. E na hora de chegar lá no caixa, poxa, já estava com várias compras e não estava em dia a parcela. Mas era tudo manual. Né? Então, assim, fica até difícil de, na hora... chegar e dizer, nossa, estava muito legal até agora, mas... Você se sente mal pela pessoa, né? Não tem... Então, é difícil fazer essa gestão. A pessoa, e a gente ficou com 18%, e eu fiquei conhecendo a Tidas através da Janete, da Marjane, de Itaió. Certo. Que é minha amiga querida do coração, e ela tinha lá em Itaió, eu acho que ela foi uma das primeiras, né? Foi pioneira. Foi uma das primeiras, e assim que ela me falou, eu já entrei em contato, já falei com meu marido, e já entramos em contato, e já viemos aqui, e falamos com o Rodrigo na época, e um tempo depois a gente gostou da proposta, a gente entendeu como tinha que funcionar, e a gente, mesmo não tendo certeza, porque era uma coisa muito nova, né? Certo, nova. Era muito nova, né? Não tinha até hoje, a maioria das empresas que eu tenho contato, tentam fazer gestão própria do crediário, né? E aí a gente começou acreditando naquela experiência que a Janete teve e para nós jamais voltaria. O que a Tidas te oferece?
Para mim, Kátia, a Tidas me oferece tranquilidade. É? Tranquilidade. Por quê? Porque a minha preocupação tem que ser em fazer bem o que eu sei fazer. Que é fazer a parte estratégica da empresa, as compras. Hoje, de uns anos para cá, a gente vai se reinventando no comércio, né? Eu me aprofundei muito na gestão de estoque. Mas me oferece tranquilidade de saber que aquilo tudo que eu tive tanto trabalho, às vezes, para ir buscar lá em São Paulo, ele vai ser bem vendido. Olha só. E como é que você vê assim, os canais de venda? O que você vê assim como canais de vendas fortes hoje? Cartão, crediário, à vista praticamente, né? Entrou o Pix aí, mas dinheiro hoje pouco circula, né? Dinheiro pouco circula e há uma velocidade estrondosa, cada vez menos, né? O dinheiro mesmo, né? Então, o crediário são canais diferentes, são clientes diferentes, né? Mas, embora a gente tenha bastante clientes que têm o momento de comprar no crediário e o momento de comprar no cartão. Mas eu vejo que o crediário, ele traz uma comodidade muito grande para o cliente, né? Muito grande lá, é muito rápido, desde a hora de abrir um crediário, eu vejo que para nós hoje é muito tranquilo, porque os dados já estão lá, né? Então, cartão bastante também, eu acho que... E os meios... E Pix também, né? Pix também não tem como fugir, cresceu bastante. E como é que, com toda essa inovação de mercado que tem, né, como é que você vê o crediário continuar como um canal de vendas tão forte? Você acredita isso aqui? Eu acredito que a facilidade... O cartão, na verdade, o cartão tem um limite, certo, né? E eu vejo que o crediário tem uma loja de roupa e calçados. Muitas vezes tem pessoas que usam o cartão, às vezes até para comprar coisa da casa. Certo. E as suas coisas pessoais, né? Mesmo que a mulher e o marido tenham as contas junto, o crediário, ele é meu. Ele é meu. O cartão, muitas vezes, ele é gerido pelo casal, certo, né? Certo. E eu acho que são momentos diferentes. Quando eu vejo os clientes comprando, a mesma cliente que compra no crediário e que compra no cartão, eu vejo que são momentos diferentes. Às vezes, a pessoa compra o presente e vou comprar no cartão. Esse aqui eu já comprei, tá pago, vou dar. E eu acredito que o crediário, como a gente vê... as grandes redes, né, que tem o seu crediário próprio, né, o seu cartão próprio, eu acho que o crediário ele vai se mantendo e trazendo essa comodidade pro cliente de chegar lá, comprei. E o cliente, eu acho que ele se sente mais da casa quando tem o crediário. Também vejo isso. Cartão, muita gente, Milton, vejo também usando para internet. Certo. Compra na internet, mas justamente isso, quando você vai numa loja, é bem atendido, tem esse aconchego, essa proximidade, você tem um crediário da loja, é algo diferente. Até porque cartão tem a questão de um limite específico, qualquer situação você tem que ligar para a central do banco, que nem é uma pessoa que você conhece, qualquer coisa, então o crediário ele resolve na hora, né? Ele é muito mais prático, é mais pessoal, né? Tem uma proximidade. Você disse antes que tinha que falar alguma coisa sobre as compras, sobre como você vem mudando isso, ou, enfim, da estratégia que você adotava e passou a adotar. Então, quando eu comecei, há 22 anos atrás, a gente fazia compras, não era anuais, mas tu comprava de uma empresa X, coleção de inverno e coleção de verão. Então, se acabasse essa camisa xadrez, acabou agora, eu vou ter daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano de novo uma camisa nesse estilo. Mas o mundo era mais devagar, né? Sim. Era outro... E aí, a gente não tinha no sistema, nosso sistema, a gente começou a ter uma tecnologia muito boa com dados no crediário, mas a gente não tinha no sistema essa mesma tecnologia. Eu cadastrava os produtos de forma genérica. Casaco, marca X, por exemplo, preço tal. Então, mesmo que era tudo no sistema, ainda era cadastrado de forma muito genérica.
e isso não me dava dados nenhum para fazer as compras. Então, frequentemente, mesmo que era feito o controle de estoque manual, as minhas funcionárias mais na raiz vão lembrar do caderninho com a tabelinha escrita toda vez que eu ia fazer compra, pedir de alguma marca, mas é impossível controlar, né, manualmente tudo isso. Eu ia lá com um monte de folha, mas mesmo assim ainda tinha muita ruptura de estoque. E aí, em 2022, a gente teve uma virada de chave também, que foi a gente mudou de sistema e a gente começou a ter dados, cadastrar mudou todo o nosso sistema de faturamento. E a gente tem dados hoje em tempo real do estoque. Então, hoje eu já trabalho com curva ABC, né? Os produtos que mais vendem, de médio giro e de baixo giro. E isso é uma coisa viva que vai... E hoje eu consigo fazer as compras de acordo com o que o meu cliente quer. Eu posso fazer uma compra teste de, por exemplo, 40 referências diferentes. E o 10%, sei lá, as 4, 5 que mais venderem, eu já consigo reposição. Então, é o cliente que está me mostrando o que eu tenho que comprar. Então... E hoje esse teu trabalho também, devido a essa velocidade com que o mundo tá girando, você também tem que ficar muito mais atenta, né? Tanto ao estoque quanto a novidades. Como você faz para... Claro que são perfis diferentes. Em Vidal é outro público, uma cidade ainda mais interiorana, né? Apesar de Rio do Sul ser também. Mas talvez as tendências sejam um pouco diferentes ainda, o público. Como tu faz para se comunicar com esses dois públicos diferentes, de cidades diferentes? E a questão das compras também. Tu tá sempre de olho nas novidades, tua cabeça para um pouquinho e fala, eu acho que isso vai virar tendência. Como que funciona hoje? Então, a minha cabeça não para, né? Então, não para. Se o meu marido escutar isso, ele vai dizer a cabeça dela não para. Tem esse é um trabalho diário, né? Fazer a coleção da loja, ele é um trabalho diário. Aquele tempo de fazer compras 2 vezes por ano, de ir para São Paulo 1 vez por mês. Teve uma época que eu ia 1 vez a cada 2 meses. Isso já faz tempo, né? Pegava um ônibus e ia... Hoje eu tem meses de 4 semanas que eu vou 3. Tem meses que eu vou 4. Tem meses, dependendo, fico lá. Semana passada eu fiquei mais de 1 dia, né? Então, para ter justamente esse estoque, inclusive de acordo com o clima, né? Mas... o trabalho em equipe é muito legal porque são as vendedoras que estão junto com o cliente, que estão escutando o que os clientes estão dizendo, né? Então, e hoje um canal muito legal é um grupo específico de WhatsApp, por exemplo. Na prática, um grupo específico de WhatsApp onde os vendedores podem te mandar o que tá... isso aqui tá pedindo, isso aqui desse jeito, isso aqui daquele jeito. Então, tu já vai entendendo o que o cliente tá buscando no momento que ele tá buscando, né? E... tendências é muito interessante, porque como eu tenho 22 anos de loja, eu tenho uma persona, não é só uma, mas eu tenho algumas personas definidas, né? Então, que são as principais pessoas que compram na minha loja. Então, tem tendências que, legal e tal, mas não combina com as pessoas que compram na minha loja. Então, às vezes, até tu vai comprar alguma coisa, às vezes a gente até brinca, não, isso aqui a gente vai comprar para vitrine, para dizer que a gente tem. Mas a gente sabe que as pessoas que gostam de comprar na LEDs não gostam daquilo. Elas até acham legal para ver no Instagram, mas não vai. E tem muitas tendências, e tem as tendências que são comerciais e que não são comerciais, né? Então, tu vai filtrando disso dali e buscando o que faz sentido para o nosso público. E buscando o que faz sentido. Hoje a venda é exclusiva nas lojas, não tem nenhum meio online? Então, a gente já teve site. Em 2022, eu montei um site, mas eu montei uma estrutura muito profissional para errar e pagar muito caro para errar. Certo. Então, peguei uma plataforma paga de um valor alto, peguei uma agência que tinha um valor alto, já fazia trabalho com modelo, com tudo. Então, cada erro que eu fazia, que são muitos, né? Imagina, eu pagava muito caro. E aí, eu entendi como eu não queria trabalhar. Eu não queria ter... Hoje, a minha ideia não é ter um e-commerce para que seja uma outra atividade. E sim como um canal de vendas da minha loja. Né? Então, daquela forma, chegou lá em dezembro de 2022 e eu...
Cara, não é isso que eu quero. Sim. Não é isso. Eu podia... Porque, assim, a cada passo... Tudo que tu vê que não tá funcionando, tu vai chegando mais perto do que funciona. Uhum. Ah, interessante. Gostei. Vou lembrar disso aí. Vou lembrar. Né? Então, assim, só que eu não queria daquela forma, porque eu precisava de muito tempo meu. E aí, hoje eu vejo que sim, loja como a nossa, pra frente, vai ter que ter um canal de vendas que seja e-commerce, né? Mas como um canal de vendas, não como outra empresa. Uhum. Kátia, procede o que eu vou te perguntar, que eu lembro que a gente conversou alguma coisa numa época aí, foi aquele momento que você se sentiu assim, um momento de crise, eu estava incomodada com o desempenho da loja? Foi em 2022 que, na verdade, eu botei muita energia no e-commerce. Certo. E tirei um pouco o foco das lojas. E aí eu quis fazer uma coisa que, na teoria, é muito legal. Que, assim, tudo que eu lançasse no e-commerce, eu tivesse para vender na loja física e em Vidal Ramos também. E o planejamento que eu faço de compras hoje, eu não consegui fazer direito no meio disso aí tudo. Então, assim, Vidal não absorvia aquele tanto de produtos. E eu fui comprando, porque ia lançando, essa semana lançava um grupo de produtos, semana que vem outro, e eu fui comprando. Na LEDs esgotava e no e-commerce tinha para vender. Então, e aí as lojas foram dando foram performando menos. E eu tinha um estoque do e-commerce com produtos, porque daí eu tinha campanha rodando, uma campanha de tráfego. Certo. Então, eu não tirava o produto porque já estava a campanha rodando. Na loja estava faltando, às vezes eu não conseguia mais do fornecedor para repor. E aí, deu uma baixada na performance da loja. Eu falo isso porque eu lembro que a gente conversou e eu sou assim... apegado também em algumas coisas, ao mesmo tempo que o mundo passa por uma transformação muito grande, né? Me parece assim também que tem alguma lógica, que o mundo muda, mas não muda tanto. Né? Muda, mas a essência tem muito assim, né? Por exemplo, você vai para o e-commerce, você passa a competir com gigantes. Então, e aí, de repente, né, o teu tamanho não é para essa competição. Né? E você abre mão, de repente, do foco de onde você era forte, de onde você é forte. Não sei se procede isso. Procede com certeza. Com certeza. E, além de tudo, há um tempo, então, entre começar e dar certo. E tem outra coisa também. Quem é do varejo físico... O que eu vejo hoje, que tem muita gente que está vendendo legal no e-commerce ou em marketplace, mas que começou ali. Certo, perfeito. Começou ali. Então, tem que bota todo o foco, toda a energia e faz aquilo dar certo. E eu venho muito com esse DNA lá do varejo. Então, é por isso que era tão difícil eu conseguir entender como é que era o e-commerce. Porque a minha cabeça era muito de loja. Certo. Muito de loja. Kátia, procede talvez o sentimento que eu pergunto até para análise, né? Porque a gente tem que cuidar também na nossa atividade e tal, para a gente também não ser vítima do modismo. Do modismo, né? Eu me empolgo com o que está bom para os outros, com o que eu estou vendo, com o que tá nas mídias, esse tipo de coisa. Mas eu quero saber se procede o seguinte, eu tenho uma leitura também que o e-commerce, ele é uma venda muito mais de preço. O preço é bastante definidor das vendas no e-commerce, não? Eu acho que também, mas não só, né? Eu acho que também, eu acho que tem espaço para tudo. Eu acho que o e-commerce é comodidade. Questão de comodidade, a pessoa comprar em qualquer hora, né? E até quando a gente fez vários testes e... Eu fiz testes de preço, então, tu vai fazendo pesquisa e eu sou muito... falar com um monte de gente e
pessoas que vendiam, até tem um caso bem interessante, que era pessoas que vendiam, não era nem no meu ramo, mas era outro ramo, produto que era o mesmo preço de um e-commerce, acho que até de Santa Catarina. Eu até não vou citar o produto, porque talvez vai chegar lá na fonte, e não sei se esse dado essa pessoa me abriria. Mas com o mesmo valor, por exemplo, essa xícara e o e-commerce de 2 milhões, 3 milhões de venda mês. E esse e-commerce não vendia. Então, não é preço. É como se a gente for tentar definir... Por que uma loja física tem sucesso? Muita gente fala que é ponto. Não é o ponto. Mas não é o ponto. São várias coisas. Eu acho que e-commerce são várias coisas. E eu acho que tem uma pirâmide, assim, que vai... Se pensar em loja. Entra um monte de gente... Né, em tudo, né? Dá pra gente usar essa... Entra um monte de gente, o marketing digital, entra um monte de gente, vai afunilando, até que alguns ficam, né? Certo. Eu acho que quase, não vou falar todos, porque seria generalizar demais, mas eu acho que o e-commerce tem isso, muitos entram, né? E alguns vão ter sucesso, loja tem isso também, e entre isso aí são vários fatores. Gostei de uma frase que você falou, Milton, que o mundo muda, mas não tanto, né? Porque pessoas continuam sendo pessoas. Claro que de formas diferentes, hoje com o digital. Você, antes, Kátia, falou do Instagram. Às vezes a gente compra para ter na vitrine, as pessoas gostam do Instagram e tal. O Instagram não é um canal de venda, mas qual é o trabalho que vocês têm, por exemplo, com as redes sociais? Então, o Instagram se tornou a principal vitrine da loja, né? Não tem... Hoje, num dia de chuva, por exemplo, vai dar muita chuva. Tá na casa da pessoa, na palma da mão dela. Né? Isso há 10 anos atrás não era possível. Então, o Instagram hoje eu vejo como a principal vitrine. Talvez ano que vem a gente vai ter outra, né? A gente não tem um trabalho tão grande no TikTok. Que eu vivo fazendo curso e eu sei que eu não poderia deixar de lado, né? O WhatsApp é um canal muito bom de venda também. A gente tem grupos de WhatsApp, que é um outro tipo de venda que a gente faz. Mas eu vejo que o Instagram hoje, apesar de ser desafiador, é um caminho sem volta. E aí também desafiou bastante lojista aí, né? Que ficava no bastidor e... Tem que ir para frente, tem que... Porque hoje, às vezes, e aí entra numa outra questão que eu quero conversar contigo, que são as pessoas, né? O negócio é feito de pessoas, obviamente. Quantas pessoas tem na tua equipe hoje? Na minha equipe é por volta de 18 pessoas, 18, 19. 18 pessoas. Hoje, eu não sei como é que é a rotatividade, falou que a gerente daqui já está contigo há 15 anos, né? Ou 20, né? Não, 20 anos. 20 anos. Então, poxa, é uma pessoa que certamente em quem você confia muito, né? Hoje, a questão tá mais difícil gerenciar uma equipe? Tu falou que isso tu deixa para as gerentes e tal. Tá mais difícil encontrar pessoas dispostas a trabalhar nessa mudança que o mercado apresentou nos últimos anos e... A questão também das redes sociais, junto às duas perguntas, porque hoje a pessoa tem que entender um pouquinho de marketing, tem que fazer uma foto bonita, tem que entender do Instagram, tem que postar lá também, porque senão daqui a pouco tu vai ter que ter um social media para fazer isso, né? E aí vai se tornar caro e não vai dar retorno, então tem que pegar alguém que saiba vender e saiba trabalhar com a internet também. Como está achar essas pessoas hoje no mercado? Então, a primeira pergunta é se está mais difícil hoje do que há um tempo atrás. Eu acho que está diferente. Né? Diferente. As pessoas são diferentes, como a gente também muda. Né? Então, quando eu era mais jovem, se fazia as coisas porque tinha que fazer. Enfim, não havia uma discussão sobre isso. Talvez a discussão era com meu pai e com a minha mãe em casa, quando eu era adolescente. Né? Mas quando entrou no mercado de trabalho, era assim que funcionavam as coisas. E foi assim que algumas pessoas que vieram trabalhar comigo, naquele tempo também era. Tem que fazer. E hoje em dia as coisas são diferentes, né? Hoje em dia as pessoas... querem entender o motivo, né? E naquele tempo até a criação dos filhos era assim. Certo. Não era assim? O filho não podia fazer isso por quê? Por que não? Porque eu mandei. Então
Então, era assim. A professora na escola. Né? Era tudo assim. E hoje em dia é diferente. Se é para melhor ou para pior, eu acho que depende. Para mim, hoje tá melhor. Porque eu trabalhei muito a minha parte de inteligência emocional quanto gestora de pessoas. Porque eu não era gestora de pessoas. Era a dona da loja que mandava fazer. E aí era muito mais difícil, muito mais rotatividade. E aí eu me empenhei muito, eu acho que de 2015 para frente, em me aprofundar na parte de gestão de pessoas e na minha parte emocional. Porque, geralmente, a dona de loja é aquela pessoa que tem muita coisa para fazer e quer que as pessoas meio que adivinhem o que tem que ser feito. Nossa, né? Daí é difícil mesmo, né? Sim. Então, hoje eu aprendi muito a me comunicar de forma mais clara, né? Porque eu acho que 80%, clara. 80% eu acho que talvez dos conflitos são por causa de comunicação. São por causa de comunicação. Não é o que é falado, é a forma que é falado, ou que não é falado na empresa, né? Então... E o que eu vejo hoje, eu sempre, eu e as minhas gerentes, então hoje como é que funciona a nossa gestão? Eu faço a gestão das gerentes que fazem a gestão da nossa equipe. Qualquer coisa que às vezes elas venham e perguntar para mim, eu peço para elas falarem com a gerente. Os clientes, tem coisas que somente as gerentes definem. E eu até brinco com os clientes, né? Se eu resolver isso, ela vai ficar doida, eu vou falar uma coisa e tal, vem cá, e já levo de um jeito... Porque, para minha gerente, é realmente ter o controle do que ela precisa controlar. Né? Do que ela precisa controlar. Então, hoje, é mais difícil de achar pessoas que fiquem. Porque mudou esse cenário, né? Mudou, né? Muito mais, né? As pessoas não ficam tanto tempo. Então, mas eu acho que se tornou diferente. Talvez um pouco mais desafiador. Mas isso exige mais de quem está fazendo gestão da empresa. E talvez aí que a gente vai pegar num ponto de que as pessoas mudaram. Mas será que os donos das empresas mudaram? Certo. É porque tem gente que tem empresa há muito tempo, né? E aí? Mas essa reflexão vale você aprofundar, Kátia, porque quantas vezes, né, que a equipe está com uma visão até diferente e a cabeça do dono continua no tempo lá atrás, né? Na verdade isso é bem comum, né? Isso é bem comum porque não é fácil a gente perceber, as coisas mudam tão rápido que eu acho que ninguém deixa de mudar propositalmente, né? Mas uma vez teve uma frase que foi... Para mim, várias coisas vão sendo divisores de água assim na vida da gente. A gente vai ouvindo coisas que te tocam de um jeito. Mas uma vez eu fui eu sempre gostei muito de ler e de ir em curso. Porque quem é dono tem uma profissão bem solitária. Geralmente, chega muita reclamação para o dono da equipe, pressão de fornecedor, de cliente. Então, tu tem que absorver isso e não tem ninguém para tu lá... Não tem. Tu tem que fazer a gestão disso aí tudo. E eu ouvi uma frase que dizia que as pessoas dificilmente não querem colaborar. Mas elas não sabem o que elas têm que fazer para ajudar. Olha, interessante. Porque é difícil pegar uma pessoa que fala assim, não quero fazer. Agora, é frequente tu pegar pessoas que não sabem o que tem que fazer. Não sabem como fazer. E essa comunicação mais assertiva, essa tua inteligência emocional que você se dedicou desde 2015, fez a diferença na tua vida, então? Então, está fazendo a diferença, né? Porque a gente vai aprendendo todo dia, né? Eu acho que eu vou aprender muito ainda. Mas, para mim... Foi muito diferente. Eu comecei eu já sou uma pessoa que eu tenho uma comunicação muito direta. Muito direta. Eu tenho um ritmo de trabalho mais... Tem pessoas que são um pouco mais lentas, outras pessoas são muito aceleradas. Eu me coloco nesse muito acelerado. Então, a forma
a pessoa que já é mais acelerada, para ela se comunicar, muitas vezes ela é muito vaga na comunicação. Porque, e aí ela quer cobrar as coisas detalhadamente, mas a comunicação foi vaga, né? Então, isso aí eu comecei a prestar mais atenção. Li alguns materiais sobre isso. Por exemplo, tem uma linha na comunicação que se chama comunicação não violenta. Então, é a forma de falar, a forma de pedir, porque dificilmente eu pedia alguma coisa que não estava certo, mas a forma que eu pedia, o jeito que eu falava e o jeito que era recebido de outra forma. Né? Então, isso aí, eu li esse livro, estudei o livro, fui trabalhando bastante. E outra coisa também, antes, Kátia, era a última pessoa da fila. Toda aí eram os filhos, né? A casa, o marido, a empresa, né? Geralmente a empresa, muitas vezes acima dos filhos, porque as demandas da empresa vêm o tempo inteiro. E aí, com isso tudo, com essa parte, eu fiz até um curso em São Paulo com o Daniel Goleman, né? Com inteligência emocional, depois de ler o livro dele. E aí eu entendi que, poxa, como é que eu vou cuidar bem da minha empresa? E cuidar bem da minha empresa quer dizer o quê? Cuidar bem das pessoas da minha empresa. Porque a minha empresa é o quê? São as pessoas que estão lá dentro. Se eu não me tratar melhor. E aí fui cuidando. É básico, né? Algumas coisas não mudam tanto, né? O mundo muda, mas algumas coisas não mudam tanto, né? Nossa, alimentação, atividade física, leitura... cuidar um pouco com assuntos, por exemplo, eu não vejo notícia ruim. Certo, eu não vejo notícia ruim. Para não se contaminar. Não vejo, porque talvez não seja mais... Não é que você coisas não, que eu não você tenho ouve. Controle. Ouve, mas não vê. Eu não posso dar uma importância. Eu não tenho controle, né? Então, é ruim, eu até digo assim, talvez eu não me orgulhe tanto, né? A última que teve, por exemplo, foi a fumaça que tinha... Eu tava totalmente como se aquilo fosse em outro mundo, mas assim, eu não tenho controle. Eu posso fazer o que na minha casa? Separar o lixo, eu posso fazer aquela minha parte. Claro. Né? E isso aí também muda, né? Muda a energia que a gente... E aí, fui cuidando de mim, conseguindo cuidar melhor das pessoas, né? Tratando as pessoas com mais empatia, porque eu também não era empática comigo. Né? Então, tu não consegue dar o que não tem, né? Então, aí eu vejo que eu fui mudando e eu tô mudando a cada dia, melhorando Muito nessa importante. parte. E aí muda a questão de rotatividade, muda a percepção que tem das pessoas. Ô, Ricardo, você que é de, assim, também de comunicação, né? De mídia, de interagir muito, vale a pena você dar uma olhadinha. Eu não sei se faz o quê, 1 ano ou 2 anos, Kátia, também, que... A Kátia passa por um processo de mudança na área da comunicação com a equipe. Eu acompanho um pouco, né? Porque, né, a gente tem uma parceria, alguém que a gente gosta muito. E eu percebi que ela e a equipe começaram a serem vamos dizer, os modelos a oferecerem produtos o TikTok, no Insta, né? Se você pegar e ver, e parece que toda a equipe participando desse processo, é isso? Na loja, então, na verdade, são várias fases aí, desde que começou o Instagram, né? Então, a gente começou a contratar modelo. Né? Então, a gente vinha... Acho que antes mesmo dos stories, era um mundo antes e outro depois, né? Para quem tem loja, né? Então, isso aí ficou... Os stories que mudam a cada 24 horas e que é muito dinâmico e que alguém tá aqui, quer ver o que tá acontecendo. Eu quero comprar isso. Vai direto no Instagram, nos stories, né? E aí, a gente passou por todas essas fases de tentar entender o que funcionava. Né? Então, talvez tu vai ver as grandes redes, talvez, vai estar lá com uma comunicação mais formal, com a agência, né? E tal. Então, a gente foi indo para essa linha. E aí, o que foi dando resultado para a gente? Foi aquela coisa mais informal. Como se a pessoa... Eu entro aqui no Instagram agora e parece que eu tô lá dentro da LEDs. Né? Então,
Então, isso daí... E daí entrou a questão das pessoas, tipo assim, eu tô vendo aqui quem tá lá. Exato. Né? Exato. Eu acho que, por exemplo, não desmerecendo o trabalho das modelos de forma nenhuma, mas assim, as modelos, elas são para grandes marcas, para quem tem uma comunicação mais formal, é diferente. Agora, quem compra na LEDs te conhece ou conhece a tua gerente, conhece as tuas vendedoras. Então, tem essa questão da proximidade. Isso o varejo, a loja física proporciona pra gente. Ainda mais aqui no ambiente onde as pessoas se conhecem. Tu encontra várias pessoas conhecidas na rua. Na loja também é assim. Tu cria intimidade, afinidade, faz fofoca, ri, compra, faz de tudo um pouco. E sempre onde, pelo menos os meus clientes, Milton, onde as empresas apresentam os funcionários reais e não contratados, o resultado é melhor. É diferente. Deixa mais próximo, mais humano. Eu acho que esse sentido do humano é interessante, né, Ricardo? Porque eu acho que é isso. E talvez as pessoas se sentem elas, Kátia, assim, as pessoas se veem ali né, muito mais, né? Representadas. Com certeza, né? Eu acho que traz aquele negócio de um corpo mais real, né? De uma pessoa. E é bem engraçado, porque, na verdade, assim, a gente posta... das duas formas, às vezes é uma das meninas que trabalha com a gente que usa tamanho 44. Daqui a um pouquinho já tem alguém, tem no 36? Não é só questão de, eu tenho que me enxergar num corpo parecido com o meu. É uma pessoa de verdade que tá ali colocando, né? E não desmerecendo, claro, nós temos... Mas eu gosto muito desse trabalho no dia a dia, até porque são as pessoas que estão ali vendo a roupa, entendendo como é que é. E o trabalho de influencer talvez... seria para outro, tipo assim, para levar o teu nome mais longe, para levar para o público dela, né? Então, acho muito legal também, e que esporadicamente, mas como outra vertente. Esporadicamente pode ser feito também. Outra coisa, há um tempo atrás, por exemplo, eu que trabalho com produção de vídeo, toda empresa queria fazer um vídeo institucional. E fazia um vídeo institucional e achava que o vídeo ia estar vendendo por 10 anos. Mas o institucional não é para vender, é para agregar valor. E aí ele fazia isso a cada 5 ou 10 anos e achava, pronto, agora o meu marketing tá feito. Agora não preciso mais, agora tá tranquilo. E hoje, com o Instagram, com a internet em si, TikTok, essas outras plataformas, é diário. A cada 24 horas mudou e tal. E imagina, se você for contratar uma influencer todo dia para estar na tua loja, já vai ser tua funcionária fixa, ela não vai ter tempo de fazer para as outras também. Sim. Enfim, então, mas eu acho que cria essa proximidade e é o que você falou, são pessoas reais vendendo para pessoas reais. E hoje... Então, ficou muito legal, porque a equipe hoje chegam as clientes e a gente tem várias situações que chega a cliente lá e fala eu só te conhecia do Instagram e tal. Então, já tem uma proximidade com o nosso time por causa da rede social. E aí tem até a gente temos até aqui, né, Milton, uma questão que era essa questão da experiência da venda, né? Isso também interfere. É o que você falou antes. A pessoa chega lá e fala, eu só te via no Instagram. Então, a experiência presencial não é só o produto, né? São as pessoas que te atendem, a forma como te atendem, o ambiente, o cheiro do ambiente, tudo isso, né? Então, comprar presencialmente ainda é uma experiência que o online não pode substituir, né? Não. Na verdade, a loja ela é muito legal para passear. Eu tenho uma filha de 19 anos e eu sempre tentei acompanhar esse movimento aí. Será? Porque há uns anos atrás se falava que o varejo físico ia desaparecer. Né? Essa era vai desaparecer. Período da pandemia, muito, né? Da pandemia se fortaleceu. Antes disso, né? Quando começou site, vai desaparecer. E a minha filha com 15 anos, ela cresceu com o celular na mão, né? Então... ela adora em loja. Adora em loja. Eu pensei, nossa, mas se ela tem 15, que é essa nova geração, hoje ela tem 18, né? Ela adora ir na loja, adora olhar o produto, adora provar, né? Então, é diferente. Eu acho que um não vai tomar o lugar do outro. Não, há espaço pros dois, né? Eles vão coexistir, né? Vão coexistir. O Ricardo, Kátia, tem uma anotação aqui que eu acho que é um momento de ouro para a gente também ouvir a Kátia. Nós sabemos disso e viemos acompanhando porque como a gente trabalha com um universo grande de lojistas dos mais diversos lugares, né? Mas assim de um perfil talvez muito parecido,
vocês, né, realmente a gente acompanha dados, analisa dados, especialmente nos últimos 24 meses, me parece, né, Kátia? Um processo de venda em evolução, quando vamos dizer, número grande de lojistas em queda. Então, isso nos chama atenção, né? Você tem um índice de venda assim, dentro da loja por metro quadrado, né? Ou por pessoas, muito, muito bom, né? Muito, muito forte. Vamos aproveitar esse momento aí para você, que conselho, né? E exatamente o termo é esse, conselho você daria para lojistas que de repente estão lá com dificuldade, estão assim pensando, poxa, a minha atividade não é boa, estou pensando em outra coisa. O que você diria? Eu diria tanta coisa, mas primeiro eu acho que a gente tem que aceitar a mudança como algo positivo. Tudo vai mudar, né? Se a gente continuar com saúde para trabalhar, com tudo vai mudar. Essa é a única certeza, né? Então, aceitar a mudança como algo positivo. Assim, de uma forma mais geral, seria isso, né? Não tentar lutar contra a evolução. Outra coisa que eu mudei na minha comunicação é que eles falam isso até meio clichê, né? Palavras têm poder, né? Tipo, eu não falo frases como tá difícil achar pessoas. Não, talvez eu não procurei o suficiente, eu não fiz fazendo as mesmas coisas que eu fazia, né? Mas eu cuido bastante, né, pra não ficar me contaminando com coisas que talvez sejam crenças minhas, porque se tem empresas que tem aqui em Rio do Sul, que tem 1.000 pessoas trabalhando, né? Como é que eu não vou conseguir achar 10? Né? Então, eu tento sempre... Agora, o nosso crescimento... Primeira coisa, eu acho que o dono da empresa, a gente está falando muito com pequenos lojistas como eu, né? Que o dono da empresa tem um papel e o gerente de loja tem outro. A não ser que seja uma loja muito pequena, né? Talvez com 2 pessoas trabalhando, 3. Mas eu acho que tem que ter gerente. Porque aí, geralmente é uma pessoa que tu tens um outro nível de... Não é um nível de... Mas um outro nível de trabalho. Tu faz aquela pessoa ser responsável por aquilo para tu poder cuidar de outra parte. Então, gerente para mim é fundamental. Gerente é fundamental. Tratar as coisas o mais profissional possível, certo, né? Porque às vezes a loja é muito pequena, trata tudo muito pequeno, aí contrata a filha da amiga, e aí tu precisa de um outro nível de entrega profissional, mas tu não consegue ter, né? Então, tratar as coisas de forma muito profissional. E a gente não precisa ser grande pra gente se espelhar nas empresas grandes. Opa, né? Não precisa. Vamos lembrar disso aí, né? Não precisa. Então, eu sempre vejo casos assim, eu faço uma conta que é cobertura de estoque, né? Quanto eu tenho de estoque hoje, quantos meses de venda eu tenho de estoque que eu tenho. Eu ainda esmiuço mais e faço com categorias de produto, por exemplo, blazers, enfim. Mas, então, as redes de loja trabalham com uma cobertura de estoque de 30 dias. Então, tudo que eles têm ali, se vender, tem 30 dias de venda, 2 meses de venda. Então, eu vou usando essas estratégias que, lógico, se funcionam para eles, vão funcionar para o varejo pequeno. Né? Então, eu vou trazendo coisas e a gestão do estoque... Porque não adianta... Eu tive uma época que eu cobrava venda sem dar condições às pessoas venderem. Né? Então, assim, às vezes faltava camiseta branca M. Hoje eu fico pensando, que Kátia era aquela, né? Então, hoje eu cuido muito do estoque. Porque eu só posso... Tudo vai partir da venda. Né? E eu tenho que dar condições, o cliente tem que encontrar o que a minha loja oferece, pelo menos ele tem que encontrar dentro da loja. Né? Então... E trabalho bem forte a questão de estoque. A Vitrine, você acha um canal de vendas? Acho um canal de vendas menos diferente do Instagram. Certo. Mas acho um canal de vendas. Você renova muito a Vitrine? Na loja, a gente faz de 2 a 3 vezes por semana. 2 a 3 vezes por semana. Né? Quanto menor o fluxo dentro da loja, na verdade... o ideal poderia trocar todo dia. Todo dia a vitrine. Mas 2 a 3 vezes por semana, acho que
que já dá para partir daí. Menos do que isso, nem pensar. Ô, Kátia, eu não quero deixar de terminar esse podcast sem relembrar algo que você falou, né? Que, de repente, a cabeça do dono não muda, ela continua lá atrás, né? E eu, em outro podcast aqui, Ricardo, eu já falei, eu tenho uma leitura que eu sou apaixonado, assim. É bem curtinha, um poema do Otto Lara Rezende, Vista Cansada. Vista Cansada. E que tem tudo a ver com isso. Eu acho que eu quero relembrar aqui, eu digo para quem vai nos ouvir, quem está nos ouvindo, procure ler isso aí e mais, praticar. Porque o tempo cansa a nossa vista, a gente começa daqui a pouco a ver as coisas iguais, né? Você começa a tratar as pessoas de forma, vamos dizer, de repente igual, acomodada, então você vai, né, cansando a vista. E o cliente não cansa a vista. Então, a gente tem que cuidar que o cliente não cansa a vista, ou, de repente, da equipe mais nova, ela entra com um olhar diferente, né? Então, como é que você se adapta a isso, né? Na verdade, até às vezes pode parecer meio grosseiro, né? Falar que as pessoas não mudam, né? Mas hoje, o empresário, o lojista, não mudar... não é uma forma de viver, porque, na verdade, é a mesma coisa que eu for praticar um esporte, mas não, essa regra eu não quero fazer. Para mim, mudar faz parte do jogo. Ela é uma regra do jogo. E talvez uma das mais importantes. E a mudança, ela não é difícil, porque também, na verdade, não tem uma coisa que chegou e de hoje para amanhã eu tenho que fazer diferente. Certo. Talvez eu percebi hoje, né? Mas tudo que vem, a gente vai tendo um tempo, vai começando a fazer. Para se adaptar, né? Exatamente. Então, eu acho que a principal... um dos segredos também, voltando àquela pergunta, é a gente entender que a gente vai se reinventar o tempo inteiro. Se reinventar o tempo inteiro. O que não é exclusividade da nossa comunicação, crediário, a tecnologia, né? Eu acho que não é só quem está no comércio, se reinventar o tempo inteiro para acompanhar e aguentar o pique desse pessoal que vem. E uma coisa também que eu acho que é muito importante a gente trabalhar em equipe e dar voz para quem trabalha junto com a gente. Certo. Dar voz para quem trabalha junto com a gente, porque as pessoas vêm com uma visão que tem uma coisa aqui, tem outra ali, tem outra lá, e tu vai juntando e vai percebendo e vai transformando aquele dia a dia numa coisa viva e vai mudando uma coisa aqui, outra ali, e as coisas vão acontecendo e as pessoas vão gostando de fazer parte desse processo. Perfeito. Milton, alguma consideração a mais ainda? Não, eu vamos dizer, indo também para o encerramento, né? Eu queria ficar com algumas lições que a Kátia deixa aqui hoje, né? Deixa aqui, que eu acho que primeiro, né? O foco na atividade, acreditar no que está fazendo. Eu percebi que você se afasta de pensamentos negativos, de coisas negativas. Não é que não tenha, mas você tenta não transmitir isso aí, não transferir para a equipe isso aí, né? Eu vejo, né? Então, você, no dia a dia, né? Como a gente de vez em quando se cruza já, externa isso aí, mas ao mesmo tempo também você deixa aí essa dica, essa escola aí da gente olhar para frente, de, né, não ficar com sentimentos negativos, ouvindo só coisas negativas. Então, eu há muito tempo atrás já, e eu pratico também muito isso aí, o meu pai era muito positivista, mas eu dizia, eu ouvi, né, de alguém que as pessoas são muito daquilo que sai da boca delas, daquilo que eles falam, acaba, seja de bem ou de mal, se transforma. E nós vivemos essa experiência agora, né, Ricardo? Então, se transforma em verdade. Se transforma em verdade, né? Então, é bem interessante realmente isso aí, né? Aí, então, né, você olhar, independente do teu tamanho,
é estar vendo as coisas que dão certas, né? Então, isso serve para todos os empresários, né? Tem uma outra coisa que eu também, como dentro da nossa empresa, a gente pratica muito isso aqui, né? Que é você não atravessar, de repente, as informações dentro da hierarquia, deixar que o gerente decida, ao invés que são coisas que talvez a equipe traz para você, você poderia tomar a decisão imediata, mas não. Deixa lá, porque aí você mantém um alinhamento e mais, né? Isso serve muito para a comunicação, para a responsabilidade das pessoas. A hora que você começa a tomar decisão por você, você começa a tirar a responsabilidade ou a autoridade do gestor, do gerente, né? Então, é bem interessante isso aí. Então, são coisas para a gente lembrar, né? E mesmo que de maneira muito até inocente ou com a melhor das intenções, certo. Mas tira a autoridade de outra pessoa, faz com que ela se sinta mal, né? Ou desvalorizado, enfim. Gostei muito que você falou da tua mudança e de dar condições para que as pessoas desempenhem bem a sua função, que você teve que se olhar, mudar algumas coisas em você, dar as condições e fazer com que as pessoas também se sentissem valorizadas e que crescessem também, né? Com certeza. Então, com certeza. muito obrigado. Já tá menos nervosa agora? Agora sim. Agora eu posso continuar. Kátia, eu gostaria de fazer uma pergunta antes do encerramento. Teve algum tema que tu ficou pensando assim, poxa, eu tenho que falar disso e não perguntaram? Alguma pergunta que você queria que a gente tivesse feito, mas não foi feita? Eu acho que talvez depois, quando eu sair daqui, eu vou pensar, né? Mas eu acho que gostei, fluiu naturalmente. Eu estava nervosa, né? Eu sei trabalhar. Lá dentro da loja talvez seria diferente, me sentiria. Mas eu acho que a gente falou bastante coisa. O comércio é muito dinâmico, né? Não adianta... Por isso que talvez, se a vista estiver cansada, realmente não vou conseguir acompanhar. Mas o mundo é dinâmico, as pessoas são dinâmicas e isso eu acho que tem muitos pontos positivos, né? Hoje ainda teve uma pessoa que me perguntou, tá com muito problema? As pessoas são um problema, né? São, mas também são a solução, né? Então... Olha só que pensamento, né? Então, eu acho que falamos bastante, eu adoro falar, eu tenho uma rede de pessoas do comércio que a gente conversa, eu valorizo muito. Tem pessoas que têm muitos anos e tem muito a ensinar. E quando tu vai ver, essas pessoas, elas estão sempre com pensamento na solução, né? Mesmo independente da idade, estão sempre com pensamento na solução, que tem solução, que vai dar certo, que se desse jeito não deu certo, dessa forma vai dar. E que às vezes, se não deu certo, paciência. Paciência, né? Isso vai passar, passar. Assim mesmo. Então, eu gosto também de me relacionar com pessoas que têm esse pensamento para frente. E eu acho que não falamos nada, assim, que eu gostaria de ter falado. Eu também, assim, principalmente que a minha equipe é incrível. Tenho pessoas, assim... Todas, né? Desde a hora que a gente chega no caixa, eu adoro, tipo assim, as pessoas com certeza tem reclamações, como todos os lugares têm, mas a gente tem pessoas valiosíssimas lá, então, assim, realmente eu adoro estar lá dentro, porque as pessoas... Tem muita gente que fala, nossa, mas as pessoas são diferentes. Eu não vejo isso dentro da minha empresa, talvez, né? Mas... E a gente faz de tudo para que as pessoas se sintam bem, porque se eu não oferecer o melhor para elas, elas também não vão conseguir oferecer o melhor para os clientes, né? Então... É uma cadeia, né? É uma cadeia. Eu deixaria um conselho final aqui para os lojistas que vão nos ouvir. Aliás, antes disso, gostou da experiência, Kátia? Gostei. Gostou? Agora eu estou mais tranquila. Que bom. Né? Mas eu gostaria de deixar também aqui, dentro da experiência da gente como empresa, como gestor, né, de vida, aí um pouquinho mais de idade do que você, Kátia, mas que a equipe, você falou bastante de equipe, das pessoas, né, que é extraordinário, mas a gente não pode esquecer que a equipe é muito o espelho do dono. A gente não pode se enganar disso, sabe? Você jamais terá uma boa equipe se você não for bem, se você não for
vamos dizer, uma pessoa, uma empresária com valores. Então, a tua equipe será muito... A equipe é muito da cara da gente. Sabe? Os valores, a cultura que a gente prega, não adianta, a gente é fruto do meio. Né? Então, eu vejo ali realmente a tua loja, já fui ali, e, inclusive dei feedback em momentos que você não estava, né? Como é bom o atendimento, como surpreendia o atendimento. Mas isso vem alguém que está mostrando o caminho. Legal, que bom, fico feliz. Fico muito feliz. Não, e realmente a equipe é fruto do meio, né? Não tem se elas recebem uma comunicação rude, elas vão passar isso para o cliente, né? Não tem como, né? Ser diferente, né? Mas eu já fui uma outra Kátia que não sabia disso. Enfim, e hoje eu vejo que como isso é importante, talvez seja um ponto fundamental e às vezes muitos lojistas aí estão desanimados, mas se mudarem dentro de si, irem se mudando, né? E talvez tirar tempo também para fazer coisas importantes. Eu jamais tirava tempo para fazer exercício, por exemplo. Né? Hoje eu vejo que é fundamental. Né? Então, uma coisa muito importante que eu levei aí é que corpo e mente não se separam, né? Não trata bem o corpo, a mente também não vai estar boa para estar lá dentro trabalhando, né? Então, mas eu fico muito feliz com o convite. Bom. Tá vendo? Fidelizou um cliente também, né? Fidelizou, mas esses são os parceiros importantes nossos, né? Então, a gente fica feliz de estar caminhando junto, construindo essa caminhada junto ao longo, né, desse tempo todo. Né, já é uma vida, metade do tempo de loja, né, está conosco, mais, né? Mais da metade do tempo anos de loja. Loja são 11 anos Isso, de... então né, a gente fica feliz, viveu conosco todas as transformações também, né? E né, a gente fica muito, muito contente com essas parcerias, com essas pessoas, da gente poder conversar, de poder estar aqui. E eu vou aproveitar o gancho da Kátia também para quem está nos ouvindo, né? A Mari está aqui, da nossa equipe, e sabe o quanto eu defendo hoje o aspecto da qualidade de vida. Vocês acompanharam alguma coisa ali, mesmo na correria que estava, eu tirava um tempinho, de repente, para um exercício, sabe? Porque não adianta, né? E isto é fundamental também para o sucesso de uma empresa e para o sucesso de um gestor. Com certeza, eu sou prova disso, na verdade, sou prova disso, de que a qualidade de vida, ela vai te trazer um sucesso profissional, com certeza. Não dá para separar, como você falou, corpo e mente, né? Que maravilha. É uma outra frase de impacto. Kátia, muito obrigado pela presença. Estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. Milton, parabéns também, né? Você foi muito bem hoje. Como foi sempre, Milton? Muito bem. Ricardo, você foi bem. Não, obrigado. Mas que legal, um papo com pessoas. Te conheci hoje, Kátia, mas já me inspiro em você, na história e na conduta, principalmente, né? Tu nem se fala, né, Milton? A gente já é faixa, né? Já é brother. Fui achar esse fera aí, né? Tanto ver uma coisa. Que bom, né? Que bom. Muito obrigada, adorei o convite. Apesar de um pouquinho nervosa por sair da minha zona de conforto, adorei. E também fico à disposição nas minhas redes sociais. Se algum lojista, eu converso bastante com lojistas que eu nem conheço. Se alguém quiser me achar, me encontrar, tem o meu Instagram, só me chamar por lá. @Katia com K Barney. Só me chamar por lá, que com certeza, se eu puder acrescentar, ajudar em alguma coisa, eu estarei disponível. Eu já vou começar a seguir, né? Já vamos começar a seguir aqui. Mas realmente é isso. A gente fica feliz, né? É uma experiência que nós também estamos vivendo, né, Kátia? Nossa equipe aí que pegou propôs isso aí, da gente conversar com lojistas, trazer experiência, né? Ao invés da gente contratar um auditor, um consultor, um palestrante para vir dar recursos, vamos ouvir quem está carregando pedra todo dia, quem está na luta todo dia, né, que talvez agregue muito mais. É quase aquela ideia, né, de que vocês estão fazendo, vocês mesmos estarem se mostrando os produtos para vocês, que aí as pessoas se sentem muito mais elas. Verdade. Então, mais uma vez, muito obrigado, Kátia, muito obrigado, Milton. Muito obrigada a vocês. Obrigado.
Estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje, do Café com Lojista. De acordo com a Marielle, nós teremos outros, né? Comigo não, mas com a Lene. Com a Lene, tá bom? Tchau, gente, muito obrigado e até o próximo episódio. Nos acompanhe, que daqui a pouquinho tem novidades e outros episódios. Tchau, gente, valeu!